Aumenta a preocupação com a febre amarela na região. Uma morte foi confirmada em Itanhaém a casos suspeitos de moradores de Santos, São Vicente e Peruíbe. Para facilitar, quem trabalha no centro de Santos foi deslocado um posto volante para a Praça Mauá. 900 pessoas foram imunizadas hoje. A unidade funciona até amanhã. Ronilson trabalha no centro. Aproveitou a hora do almoço para tomar a vacina contra a febre amarela. E foi rapidinho. É uma doença grave e eu já vi que está causando várias mortes, né? E agora você está livre, né? Graças a Deus, estou vacinado. E não foi só ele, não. Muita gente que estava na correria achou tempo para receber a dose. O posto volante foi montado bem em frente à prefeitura. A fila estava grande, mas não dava para perder a oportunidade. Uma questão de segurança, né? Para a saúde, né? Agora a febre amarela você não pega. Eu espero que não, né? A dose que o pessoal está recebendo aqui é a fracionada. Isso quer dizer que a pessoa fica imunizada por 8 anos. Nesta sexta-feira, o posto volante de vacinação vai funcionar de novo aqui na Praça Mauá, das 11 da manhã até as 2 da tarde. E a expectativa é que entre hoje e amanhã, quase 1.000 pessoas sejam imunizadas. A nova estratégia da prefeitura foi colocada em prática porque pouca gente está indo aos postos de saúde para tomar a vacina. Não que nas unidades não estivesse oferecendo, mas a gente trabalha, final de semana eu trabalho também, então fica meio inviável. E essa oportunidade não dá para perder. A coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde explica ainda que a taxa de adesão em Santos é de apenas 15%, um problema que acontece em toda a região. Nós pensamos nessa estratégia logo depois do Carnaval, para que as pessoas que trabalham aqui, que vivem no entorno do centro, tenham uma facilidade maior, principalmente na hora do almoço, dar uma fugidinha do seu trabalho e venham tomar a vacina. A coordenadora alerta. Já existe caso suspeito de febre amarela na cidade. Nós temos um caso suspeito em Santos, de um rapaz de 26 anos, e nós fomos hoje notificados de 3 casos de São Vicente e 2 de Peruíbe, pacientes de 7 até 36 anos. Então são pacientes suspeitos notificados para a nossa vigilância epidemiológica daqui de Santos. Segundo a Secretaria de Saúde de Santos, o homem de 26 anos com suspeita de febre amarela morreu no fim da tarde de hoje no Hospital Ana Costa. Ele estava internado desde o dia 31 de janeiro. A análise do caso está sendo feita pelo Instituto Adolfo Lutz. A CETESB multou em R$450 mil e o Ecoporto por causa do embarque de 27 mil animais em janeiro no terminal do Cais do Sabuó, em Santos. A empresa não tinha licença ambiental para o transporte de carga viva. Segundo a companhia, o forte cheiro de estrume se espalhou por vários bairros. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, participou hoje do Ponto de Vista aqui na Santa Cecília TV. Depois do programa, ele conversou com a repórter Ione Furukawa. Prefeito, para começar a nossa conversa, as novas comportas que serão instaladas nos canais nos próximos 12 meses vão ajudar a minimizar as enchentes em vários pontos da cidade? Sim, bastante. Nós temos um sistema de comportas de mais de 3 décadas, de quase 40 anos, e nós precisamos modernizá-lo. Foi pensando nisso que a Prefeitura elaborou um projeto, foi buscar recursos e agora nós já estamos na fase final de contratação da empresa que vai fazer toda essa modernização. Nós vamos instalar novas comportas no material de aço inox, que é mais resistente, mais duradouro, e também nós vamos ter o acionamento automatizado. Hoje, infelizmente até hoje, o acionamento dessas comportas é feito de forma manual e algumas têm impedimento mecânico, então não é possível fazer o acionamento pleno. Então nós vamos fazer um modelo onde a gente tem a tecnologia para fazer o acionamento à distância no melhor momento e também materiais mais resistentes. Isso vai ajudar a promover o escoamento das águas. Agora, continuando a falar de enchentes, na entrada da cidade já é um problema bem antigo. Em que pé está o projeto de drenagem para aquela área? Nós captamos 300 milhões de reais para realizar as obras da entrada da cidade, na parte que compete ao município. Dividimos em 4 licitações, a primeira licitação foi feita, já temos quase a conclusão do contrato, Foi a pavimentação da Martins Fontes, da Getúlio Vargas, microdrenagem. Temos a fase 2, que
está dependendo agora de uma decisão judicial para que ela possa ter prosseguimento, mas o contrato já está assinado. A etapa 3, vamos lançar o edital agora no mês de março e a etapa 4 no mês de abril. Ou seja, até o final do ano nós vamos ter 300 milhões em obras sendo executados na entrada da cidade para garantir a drenagem e eliminar os alagamentos, especialmente ali no trecho da Nossa Senhora de Fátima, na conexão com Martins Fontes. Agora, sobre a obra da ponta da praia para minimizar a erosão, a ressaca, o prazo, né, que foi determinado pela Justiça, vai atrasar essa obra ou não? Olha, atrasou. Nós tivemos uma discussão judicial, esse tema foi judicializado. Depois de uma longa judicialização, mais uma vez, foi comprovado e provado que a Prefeitura estava certa, correta. Tanto é que hoje nós temos autorização do Poder Judiciário para dar prosseguimento à obra. Estamos fazendo a obra num ritmo acelerado, esperamos acabar agora na primeira quinzena de março, até para que tenha tempo que os sacos de areia que serão fixados, né, em alto mar, que eles possam se sedimentar, se fixar, né, e garantir o bloqueio aí das ondas, da energia das ondas, com isso minimizando os efeitos da ressaca na ponta da praia. Agora, mudando um pouquinho de assunto, recentemente o senhor fez uma repaginação no secretariado. Alguma mudança prevista ainda ou não? Olha, no secretariado, assim como na administração pública, ninguém tem cadeira cativa, né? A permanência está vinculada aos resultados, né? E é importante que a gente tenha esse dinamismo, coloque peças de um lado para o outro, para que a gente possa, entrando aí no 6º ano de governo, né? Ter a mesma motivação, a mesma energia, que no meu caso está redobrada, porque nós temos aí muitas ações, muitos resultados para serem entregues para a população nesses próximos anos. Agora um assunto um pouquinho mais recente ainda, Carnaval, balanço na cidade. Olha, balanço positivo, nós tivemos o Carnabanda com 49 bandas, tivemos o desfile das escolas de samba, que foi um desfile com muita criatividade, um grande evento transmitido também aqui pela Santa Cecília, tivemos o Carnabonde, tivemos as tendas, um carnaval com algumas ocorrências pontuais do ponto de vista de segurança, mas um carnaval da família santista. Santos tem como objetivo fazer um carnaval para a família santista e para as famílias de turistas que nos visitam. Cumprimos o nosso objetivo e ano a ano vamos aprimorando para também movimentar a economia, porque o carnaval não é só festa, né? Nós recebemos os turistas que vêm e que gastam nos nossos hotéis, nos restaurantes, nos bares. Santos é uma cidade que tem vocação turística e nós precisamos ter a competência para realizar eventos como o carnaval. Muito obrigada pela participação, pela entrevista. Obrigado. E é isso, Ione Furukawa para a Santa Cecília TV. Câmeras do sistema de monitoramento flagram a ação de um casal que furtou um carro na rua Itororó, no centro de Santos. Os dois foram presos em flagrante. Câmeras flagram a mulher tentando abrir a porta lateral do carro. O homem arromba o porta-malas. Tudo em pouco tempo. A moça entra no veículo e furta pertences. O rapaz deixa o local. Ela sai do utilitário e fecha o porta-malas. Outra câmera mostra o casal na calçada. A guarda municipal chega minutos depois e prende os suspeitos. A moça foi detida na esquina. Várias viaturas da Polícia Militar chegam em seguida. O casal, preso em flagrante, foi levado para o 1º Distrito de Santos. O temporal que atingiu o Rio de Janeiro na madrugada de hoje provocou 4 mortes e um dia de caos para os moradores. Veja esse e outros destaques no Brasil em 1 minuto. Em apenas 60 minutos, choveu o esperado para todo o mês de fevereiro. Durante 5 horas, a capital do Rio de Janeiro ficou em estágio de crise. O temporal provocou alagamentos, interdições de vias, desabamentos e mortes. O prefeito Marcelo Crivella, que viajou para a Europa, postou em uma rede social que está acompanhando a situação. O setor portuário brasileiro teve aumento de 8,3% na movimentação de cargas de 2016 para 2017. Foram cerca de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas nos terminais públicos e privados. Os números são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Uma obra de 1 bilhão e 800 milhões de reais promete revolucionar as pesquisas brasileira e internacional. É o projeto Sirius, um laboratório em construção no Centro Nacional de Pesquisas em Energias em Materiais, em Campinas. A obra, visitada pelo presidente Michel Temer, deve ser entregue em 2019.
mercado de trabalho está cada vez mais restrito e o desenvolvimento da carreira não depende apenas dos conhecimentos técnicos. Empresas estão utilizando metodologias de coaching para melhorar o desempenho dos profissionais. Para conversar um pouco sobre esse processo, carreira e planejamento financeiro, eu recebo o Bruno Frota, que vai coordenar aqui na Unisanta o curso Carreira, Negócios e Finanças com Coaching. Bruno, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Primeiro, explica um pouquinho para a gente quais são essas metodologias de coaching, Bruno. Coaching é uma metodologia que ela vem potencializar o profissional. Então, nós temos já as nossas habilidades, as nossas competências e, com isso, com as ferramentas de coaching, nós potencializamos nossas forças, nossas oportunidades e encaixamos aí melhor numa plataforma de carreira e com educação financeira também. De que forma especificamente é utilizado essa metodologia para o profissional? E essa metodologia você usa com os profissionais já formados ou com aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho também? Irineu, das duas formas. Das duas. A gente consegue, naquele profissional que já está atuando, que ele consiga potencializar a sua administração do tempo, os seus recursos, a sua renda, potencializar uma promoção. E com isso a gente atende aqueles que já estão empregados. Aqueles que vão procurar um emprego ou entrar no mercado de trabalho, nós potencializamos em testes vocacionais, direcionando aquele trabalhador que realmente tem uma atividade dedicada para o trabalho. Que ele não fique procrastinando as suas atividades ou que ele fique trocando muito de trabalho, ao ponto em que ele não se encaixe naquela atividade. Então a gente faz um mapeamento, um desenho das habilidades e competências e direciona, seja para o intercâmbio, seja para uma multinacional, ou seja para um emprego onde ele consiga ter uma vida perene no Ele trabalho. Pode se redescobrir na profissão dele, professor? Pode. Nós temos de alguma maneira, porque às vezes, como você falou, fica procrastinando, tal, mas e aí de repente ele se redescobrir na carreira e aí deslanchar de uma vez por todas na profissão. Tem essa possibilidade. O coaching ajuda muito essa possibilidade pelo fato de que quando você está trabalhando e tem uma certa necessidade, a gente consegue descobrir o valor que está por trás disso. Quem mais depende daquela renda? Então as pessoas que dependem daquela renda justamente motivam ele a dar o máximo no trabalho. Então a gente pega essa essência de valor, descobre esse valor essencial e ele no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho dele, ele consegue se redescobrir e potencializar aí suas promoções, ter mais afeto, ou até a gente fala de empreendedorismo dentro do próprio trabalho sendo seletista. Dentro da empresa ele pode empreender dentro da empresa, fazer melhor. Pode ser um empreendedor mesmo sendo um funcionário da empresa. Pode ser, o coaching ajuda a gente a fazer isso. Quais são os principais erros que são cometidos e que devem ser evitados para que não prejudique a carreira profissional? Um erro assim muito grave que prejudica mesmo a carreira profissional é a falta de ética. Ou você também ser muito chefe e pouco líder. Pensa bem, Irineu. Que é uma diferença gigantesca, né? Gigantesca. Se você tem uma necessidade no seu trabalho hoje e você pega o telefone e liga para um colaborador, aquele colaborador foi teu líder, independente se ele foi o gerente ou o estagiário, mas você identificou nele uma pessoa que possa te ajudar. Então, como você está no seu ambiente de trabalho? Quem são as pessoas que você está ajudando? O seu telefone está tocando para você ajudar mais pessoas? Então, esse é um acerto e um erro é a falta de você adotar essa metodologia de trabalho, ser mais colaborador, propriamente dito. Nesse curso específico, as pessoas vão receber orientações no sentido de como se comportar, por exemplo, no momento da entrevista, ou mesmo de elaborar o currículo para enviar para as empresas, porque houve algumas mudanças, inclusive agora na elaboração de currículos, né, que eu estava lendo. Sim, sim. A gente vai passar por essas mudanças, esse tipo de aprendizado, e o currículo, você pode ter, dentro da sua essência, 3 a 4 currículos. Você tem que, para mandar um currículo, mapear a empresa. A comunicação daquela empresa, qual é a visão, os valores daquela empresa. Então, isso você pode fazer uma pequena adaptação, você deve explorar o máximo de competências que você tem, e o que deve ser colocado realmente no currículo é aquele que você sabe fazer e faz bem feito. O assunto que você domina, deixando bem claro os objetivos para a vaga que você almeja. São muito mais objetivos os currículos hoje, não são? São muito mais objetivos. Eu me lembro que antigamente era uma coisa, meio uma ladainha até os currículos, né? E hoje é uma coisa mais direcionada, mais objetiva. O último currículo que eu peguei tinham 3 fotos. 3 fotos?
Tinham 3 fotos. Para mostrar as fases da vida nas fotos, né, professor? Ele tinha lá o nome, o endereço, o telefone de contato, o e-mail, né, os dados básicos, a idade, né, casado, por sinal. Mas tinham 3 fotos que qualificava ele como um profissional apto para aquela vaga. Bom, então, não deixa de ser criativo, né, professor? Muito criativo. Vamos falar um pouquinho a respeito de planejamento financeiro. A gente comentava até aqui, antes da entrevista começar, que brasileiro e planejamento financeiro é uma coisa um pouco, né, distante uma da outra. A partir de que momento deve-se começar esse planejamento financeiro? A partir do recebimento da primeira renda. Seja uma mesada, seja o seu salário, o seu benefício. Nós precisamos nos preocupar. Eu sempre falo nos cursos de educação financeira que nós temos uma regra básica, que 50% da nossa renda é destinada para as despesas fixas, 30% é para o nosso provisionamento e 20% nós destinamos para o lazer. O planejamento da educação financeira pede que nos 30% do planejamento nós consigamos destinar 10% para um planejamento a curto prazo, 10% a médio prazo e 10% a longo prazo. Então você sempre está planejando as suas finanças e na falta de um você tem a curto, médio e longo prazo. 10% é o ideal para se guardar, pelo menos do faturamento mensal, ter uma reserva de 10%? Esse é o ideal? O ideal seria um 30%. 30%? Dentro disso que você falou, isso, de curto, longo e médio prazo. Isso, o ideal seria 30%. 10% para cada caixa. Mas aquele que hoje, a gente também precisa ser bem transparente ao equalizar essa organização financeira. Aquele que hoje está endividado, muito endividado, ele não consegue guardar 10%, 30%, por exemplo. Então, nós fazemos um trabalho de equalização dessas dívidas, até a troca de algumas dívidas por taxas de juros mais barato. E aí é o ponto em que ele começa a finalizar as suas dívidas, aí a gente começa a fazer o provisionamento para guardar. E geralmente se começa com 10%. Agora, eu acho que é importante também, professor, o seguinte, mesmo que a pessoa não tenha nenhum tipo de dívida, ele faz lá um provimento de 10%, 20% que seja de dinheiro. Agora, ele tem que ter um objetivo também para esse dinheiro, né? Porque também não adianta, vou guardar todo mês 10%. Para quê? Esse é o ponto. Tem que ter um objetivo para esse dinheiro, né? Esse é o ponto. Nosso dinheiro precisa ter carimbo. Carimbo como nosso passaporte. Se nós guardamos o dinheiro e ele não tem um objetivo, qualquer eventualidade ou emergência você vai lá e saca. Então, eu sempre friso isso, que o dinheiro precisa ter carimbo. O destino que seja médio, curto prazo, mas ele tem que ter direcionamento. Agora, falando mais especificamente do curso aqui da Unisanta, professor, para quem ele é dirigido, qual é o público-alvo, como é que as pessoas podem participar do curso? Pode participar do curso se inscrevendo no site da Unisanta, é dirigido para todas as pessoas, todos os profissionais que possuem renda, alunos que estão procurando emprego, alunos que estão no seu estágio ou primeiro emprego. Então, são para as pessoas organizarem suas finanças e terem plenitude na sua carreira. O curso fala muito de sustentabilidade na carreira. É um curso de extensão, professor? É um curso de extensão. Acontece em 4 sábados, das 8 às 17, começa dia 10 de março. Bom, todas as informações no site unisanta.br. Professor, muito obrigado, viu, pela participação aqui, professor Bruno Frota, e sucesso aí na realização do curso. Mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui na casa falando com os telespectadores. Nós é que agradecemos e uma boa noite para o senhor. Futebol. O Santos venceu o São Caetano e voltou à liderança do Grupo D do Paulistão. A partida foi na Vila Belmiro. O primeiro gol santista veio de bola parada. Jean Mota cruzou, Copete escorou de cabeça e Lucas Veríssimo mandou para o fundo das redes. 1-0 o placar do primeiro tempo. Na etapa final, o Santos ampliou com Gabriel. O atacante, que fez a reestreia na Vila Belmiro, recebeu um passe de Sacha e chutou cruzado. Final, Santos 2, São Caetano 0. No domingo, o Peixe tem o clássico contra o São Paulo, às 5 da tarde no Morumbi. Já o Corinthians, na primeira partida na Arena em 2018, foi surpreendido ontem pelo São Bento de Sorocaba. Lucas Crispim cobra escanteio e João Paulo marca de cabeça. É a terceira derrota corintiana em 7 jogos no Paulistão, a segunda seguida. A equipe da capital volta a campo segunda-feira à noite contra o Red Bull em Campinas.
Também pelo Paulistão, o Palmeiras entra em campo daqui a pouco às 9 horas contra o Linense no Allianz Parque. Já o São Paulo joga às 9h30 contra o CSA de Alagoas, em Alagoas, pela Copa do Brasil. A Portuguesa Santista segue a grande campanha na Série A3 do Paulistão. Com a vitória de ontem sobre o Grêmio Osasco, fora de casa, Briosa empatou com o Atibaia na liderança da competição. Um dos principais pilares desse trabalho não entra em campo, não faz gol, mas é quase uma unanimidade entre os torcedores. O técnico Sérgio Guedes comemora a boa fase, pede pé no chão e garante que vai cumprir o contrato com o time de Eurico Mussa até o fim. Uma campanha irretocável. Líder da Série A3, empatada com o Atibaia com 19 pontos. Invicta, a Portuguesa Santista venceu 5 partidas e empatou 4. Marcou 14 gols e sofreu 7. Nas ruas da cidade, os torcedores não têm dificuldade em apontar o principal responsável por esse desempenho. Sérgio Guedes, ele tem total responsabilidade pelo bom trabalho que vem fazendo, né? O bom trabalho do professor Sérgio Guedes, que está conseguindo fazer com o time evoluir no campeonato, né? O treinador é peça fundamental, né, no clube de futebol. Ele conseguiu unir o elenco, conseguiu unir os jogadores, né? E a Portuguesa conta com jogadores experientes também, né? Pelo que eu tenho acompanhado. Isso também ajuda bastante o treinador na hora de fazer com que o time desempenhe melhor, que o time corra, que o time se una, né? Para conquistar o objetivo, né? Que é o acesso, né? O ex-goleiro do Santos, que chegou à seleção brasileira na meta do Peixe, fora das 4 linhas, é o retrato da serenidade. Sempre de pé, na maioria do tempo de braços cruzados, observa a distância, tudo atentamente. Ao invés de gritos e gestos tão comuns na nova geração de treinadores, Sérgio trabalha como se estivesse em uma biblioteca. Tudo aquilo que a gente vislumbrou fazer no início, houve entendimento, a resposta dos jogadores e eu vejo a Portuguesa de verdade bastante competitiva nesse momento. Como técnico, Sérgio já está na estrada há 14 anos. Teve passagens pela Ponte Preta, Bahia e Sport de Recife. O trabalho na Portuguesa Santista chama a atenção do mercado. Há menos de uma semana, recusou uma proposta do São Caetano, time que está na elite do futebol paulista. Agora mais 2, Nacional da Capital e Portuguesa de Desportos, times que disputam a A2. Eu acho que isso é corriqueiro e normal dentro do futebol. O que talvez não seja muito é a resistência, né? É a maneira pela qual eu me vejo no futebol, como pessoa, como ser humano, como responsável por representar alguma coisa. Existem consequências para isso tudo. E nem sempre o fator econômico falou mais alto na minha vida. Não é prioritário para mim, nunca foi. E sim a confiança estabelecida naquilo que está se construindo, naquilo que está se fazendo. Isso vazou, na verdade, sem que eu gostasse que tivesse vazado. Não é da minha maneira de trabalhar, porque soa como se você tivesse querer trazer uma importância que você, na verdade, não tem. E fica um sentimento de recompensa, de reconhecimento, mas por aquilo que está sendo feito na Portuguesa. Então existe uma razão para isso estar acontecendo, e a razão é aquilo que a gente está vivenciando. E é nesse foco, é nessas circunstâncias todas as quais eu tenho que priorizar. Sair antes do término do contrato, nem pensar. A gente sente o torcedor da Portuguesa mais próximo, o estádio com mais calor humano. É tudo que eu de verdade, tudo que me comove é isso. Então eu não vou me privar de uma coisa da qual me satisfazem. A Portuguesa Santista volta a campo contra o São Bernardo neste domingo às 10 da manhã. A Santa Cecília TV transmite a partida ao vivo e com exclusividade. Não perca. A edição de hoje termina aqui no Santa Portal. Você encontra mais notícias de Santos e região. Boa noite para você e até amanhã.